Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre direito e segurança pública. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Adilson Dias, presidente da OAB de São Caetano. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, doutor Daniel, tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite de participar mais uma vez do seu programa. Obrigado, doutor, obrigado por estar aqui novamente. Bom, doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre segurança pública em geral, mas acho que é um assunto bem pertinente, não é estritamente, não é muito focado nesse assunto, mas a questão da redução da maioridade penal, que envolve uma questão de política pública também. Já trouxemos convidados também para debater esse assunto, para falar assim, olha, você é contra, é a favor, por quê? Existem propostas, como é que está o andamento desses projetos? E eu queria saber do senhor, o que o senhor pensa da questão da redução da maioridade penal? Bom, doutor Daniel, eu entendo o seguinte, é até uma opinião não do presidente da OAB ou da Ordem dos Advogados do Brasil, é mais uma opinião pessoal do advogado Adilson Paulo Dias. Até temos feito muitos debates lá na OAB sobre essa redução da maioridade penal. Eu entendo que muitos meninos hoje em dia, de 14 a 18, 20 anos de idade, eles já até sabem muito bem o que é certo e o que é errado. Eles sabem que não pode roubar, que não pode sair praticando ato infracional. Sim. Tenho lá colegas que são a favor da redução da maioridade penal. Eu não posso dizer que eu seria assim a favor da redução da maioridade penal, mas que tivesse um outro tipo de tratamento esses jovens, porque a coisa descambou um pouco, parece que está até um pouquinho sem freio das nossas autoridades, porque alguns anos atrás, um delinquente maior, ele utilizava de um jovem para praticar delito com ele, porque ele jogava a culpa no menor, para se livrar da culpabilidade, do processo. Hoje não. Hoje os próprios meninos, os jovens, os adolescentes, eles fazem até uma própria gangue, uma quadrilha, e saem para praticar crime. Posso até te dar um exemplo. Coisa de 15 dias atrás, o meu filho em São Bernardo foi assaltado por 6 jovens, levaram o veículo, pertences, bolsa da namorada, e dentre esses delinquentes juvenis, pelo menos 3 eram menores. Nossa. E outros 2 maiores, e um fugiu. E até falo com muito pesar que eles em rota de fuga da polícia, 2 acabaram tendo a sua morte em tiroteio com a polícia. Você vê 2 adolescentes, 2 pessoas, 2 seres humanos que morreram prematuramente. Sim. Porque hoje o brasileiro tem uma idade aí de sobrevivência de pelo menos 70, 80 anos de idade. Esses meninos morreram, vamos dizer assim, não sei qual a idade que eles tinham, esses que vieram a falecer. Um que era maior, com certeza devia ter uns 20 e poucos anos. E tinha um que era menor, ou seja, menos de 18 anos de idade. Morreram criança. Então, doutor, mas por outro lado, se a gente parar para analisar, morreram crianças, e é um pesar de fato. Mas também, numa situação dessa, numa rota de fuga, elas poderiam ter atingido um cidadão de bem que estava passando, ou até mesmo, Deus o livre, fazer um mal maior para o seu filho. Então, assim, é complicado. A gente tem um certo um receio, ou tem pena, ou sei lá qual o sentimento que produz na gente. Mas, por outro lado, a gente tem que analisar. Opa, é um menor, mas ele potencialmente cometeu um crime, ou ele poderia cometer um crime ainda mais grave. Eu não sei o que o senhor pensa,
Com certeza, doutor Daniel, o senhor tem toda a razão. É por isso que logo no início da resposta, eu falei que esses adolescentes tinham que ter um tratamento diferenciado na nossa legislação, para coibir um pouco e reeducar esses meninos. E eventualmente não, com certeza, esses meninos terem um pouco mais de chance na vida, estudo, trabalho. Por quê? Porque eles correm atrás de bens materiais, hoje em dia, de grife. Sim. E eles, sem um estudo, eles não podem ganhar, não tem um salário muito grande, então eles não conseguem. Eles vão fazer o quê? Vão praticar delitos. E em contrapartida também a coibição de drogas, porque muitos deles vão praticar atos infracionais para se manterem para manter o vício da droga. É uma questão de política pública, né? Se o Estado fornecer a educação, se solidificar a família, se atribuir condições à família, eu acho que o tratamento seria um pouco diferente. O resultado seria um pouco diferente. O doutor Daniel tocou num ponto extremamente certo. Solidificar a família. Solidificar a família, porque eu sempre falo falo da minha época, que eu tenho um pouquinho mais de idade do que o doutor Daniel, meu colega advogado. A família tinha que olhar um pouquinho mais pelas crianças, pelos jovens, tinha que prestar mais atenção, tinha que acompanhar na escola, Sim. ver quem são os amigos, frequentar mais uma igreja, ter uma religião, sabe? Solidificar a família, doutor Daniel. Mas por um outro lado, doutor, é que esse tema é muito interessante para mim, desperta muita curiosidade, até porque eu também fui vítima de um assalto e um dos membros era um menor. Inclusive, na oportunidade, já comentei aqui no programa, na oportunidade, eu numa reação assim um pouco de pego de surpresa, eu até no momento eu pensei, eu posso reagir. Depois eu falei, graças a Deus que eu não reagi. Porque a partir do momento que veio um menor armado, Sim. ele me mostrou a arma, ele me ameaçou, e ele começou a bater, tirar a carteira e tirar tudo, mas do outro lado chega um maior. Sim. Se eu tivesse apresentado qualquer tipo de reação contra esse menor, o maior teria me atingido e vai saber o que teria acontecido. Então, eu também vivenciei isso. Então, é um assunto que me desperta um certo interesse. E a gente fala da família, e hoje em dia, no meu ponto de vista, a família não tem estrutura para dar estrutura. Então, os pais muitas vezes não têm um conhecimento, não têm uma cultura, que eu acho que um ponto que o senhor tocou, vai buscar uma religião, vai buscar a administração, prefeitura, o Estado, o governo federal. Existem programas sociais que encaminham essas famílias ou que dão um suporte para essas famílias. Eu acho que falta isso também. Eu não sei qual que é o ponto de vista, se eu estou falando besteira. Não, falta todo esse suporte, doutor Daniel, pro jovem, porque o senhor já teve seus 13, 14, 15 anos, bem como eu. Nós sabemos que o menino com 17, 18 anos não tem lá ainda a sua formação completa do seu cérebro, da sua cabeça. Então, tem que haver o suporte dos pais, de professores, Sim. de toda a sociedade, para ensinar o caminho correto para que eles possam segui-los e não precisar desviar para o lado de tráfico, de droga, de pequenos furtos e de grandes roubos. É verdade, é verdade. Doutor, o programa é ao vivo, eu sei que a gente não seria esse tema, mas aqui é um tema interessante, por isso que a gente acaba abordando. Com certeza. E num bom tempo. Tem uma pergunta aqui, o programa é ao vivo, é da Ana Maria de São Caetano. Boa noite, doutor Adilson, tudo bem? O senhor acha que a lei da maioridade penal, entrando em vigor, vai diminuir o crime? Boa noite, dona Ana Maria, muito obrigado pela pergunta. Eu acredito que talvez não coíba totalmente o crime, mas eu acho que vai diminuir uma boa quantidade, até pelo seguinte: eu no meu escritório eu sempre fiz processo penal, bem como faço ato infracional, que são dos menores
de idades dos adolescentes. E, naturalmente, eu converso com eles e eles muitas vezes falam para mim assim: doutor, eu tenho que aproveitar enquanto eu sou menor. Então, eu acredito que se reduzir, muitos deles vão até parar de praticar os delitos, já pensando na punição, numa eventual punição maior, mais forte, mais firme. Então, eu acredito até que reduza. Agora, precisava tentar reduzir essa idade e também dar uma educação melhor, uma estrutura menor para esses adolescentes. Não é só reduzir a idade penal. Doutor, infelizmente, esse seu depoimento é uma triste realidade. Infelizmente, a gente sabe que os menores cometem, de fato, os crimes e se valem de um certo benefício legal, por não ter punição ou algo do tipo. E a gente, ultimamente, os índices apontam que existe um maior, a criminalidade aumentou, principalmente na região do ABC. Tem alguns números que foram divulgados nos jornais, inclusive. E a gente vê uma atuação um pouco isolada entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, até a Polícia Federal. O que o senhor acha que poderia fazer para integrar melhor, de uma forma melhor, até a Guarda Municipal, o poder de atuação da Guarda Municipal? O senhor acha que existem alguns mecanismos para que essa junção melhore a segurança, de um modo geral? Eu acho que se houvesse a junção dessas polícias, doutor Daniel, eu acredito que sim, iria melhorar e bastante a diminuição da criminalidade. Porque, vamos dizer assim, se você pega lá um órgão da Polícia Federal que trabalhe com a inteligência nos delitos, com mais a prevenção da Polícia Militar e investigação da Polícia Civil, se tiver essas três polícias trabalhando junto, eu acho que fecharia o cerco para a criminalidade. Seria mais efetivo, eu acho que seria mais efetivo. Interessante. Doutor, tem uma pergunta da Mariana Lima, de São Paulo. Ela fala sobre um caso prático, ela dá um exemplo de um caso prático que aconteceu em São Caetano. Acho que o doutor deve ter ouvido falar. Doutor, adoro o programa. Bom, obrigado, Mariana Lima. Mariana Lima, muito bom o tema. Falando sobre violência, o que cabe à família do médico assassinado em São Caetano? Moro na divisa com a cidade e sei que a situação é complicada. A família pode pedir alguma indenização? Olha, dona Mariana, eu ouvi falar pouca coisa sobre esse delito, eu não me aprofundei, mas se não me engano foram menores que... Sim, parece que sim. Parece que tiraram a vida do doutor. Eu entendo que indenização contra o Estado, eu acho que não caberia, porque... infelizmente, o Estado não pode estar ao mesmo tempo em todo lugar. Talvez coubesse aí contra os pais dos menores. Não saberia assim te afirmar com tanta certeza. Mas eu acredito que contra os familiares dos menores que tiraram a vida do médico, acredito que sim. É uma situação triste, né? Que infelizmente a cidade vivenciou. Eram menores, eu não sei se os dois, eu não lembro exatamente dos fatos com uma clareza muito boa, mas pelo que me recordo eram dois menores, de fato. Inclusive um fugiu para o Nordeste, ficou escondido um tempo e os pais falaram para ele voltar e responder pelo crime que tinha praticado. Por um outro lado, se a gente for analisar a legislação penal atualmente, é o que a gente está falando da redução da maioridade penal, fica uma certa impunidade, porque o menino vai responder, mas até que ponto? Ele vai chegar ao ponto de concretizar e estar de forma efetiva para voltar para a sociedade? Esse é o problema. Então a gente fica remediando e eternamente vamos ficar sujeitos. De menor ele vai se tornar um maior e vai praticar crimes ainda mais graves. Torcemos para que isso não aconteça, mas pela linha lógica isso é bem provável que aconteça. Penalmente falando, doutor Daniel, só para esclarecer a telespectadora,
havendo uma condenação desse ato infracional, que o crime para o menor chama ato infracional, ele pode ficar até 3 anos na fundação, caso internado. Depois dali ele vai embora. Independente do resultado, né? Dependente do resultado. Mais uma vez, uma triste realidade. Eu até falo assim, porque eu trabalhei num caso até prático que na época teve muita repercussão aqui em São Caetano, de um menino no bairro Santa Maria que matou os avós, era um casal de japoneses. Lembro também. Eu trabalhei na execução da medida do ato infracional e durou 3 anos e não teve jeito do judiciário segurá-lo. Não tem. Não tem. Se me perguntarem hoje se ele está regenerado, se ele trabalha, se ele não trabalha, não tenho mais notícia dele. Mas acredito que não. Fica uma certa impunidade, ou um sentimento de injustiça, né? Exatamente. E aí aquilo que a gente estava falando, doutor Daniel, no início do programa. Eu não sei que idade esses meninos tinham, mas será que eles não tinham a certeza que não é correto, não é certo, não é legal ir e roubar, furtar alguém, tirar a vida de uma pessoa? Claro que sabem. Claro que sabem. Só igual eu falei, eu acho que eles têm que ter um outro tratamento, uma outra forma de se ver esses delitos praticados pelos menores. Sim. Para ver se a gente consegue tomar freio dessa situação. Bom, doutor, o papo está bem interessante. A gente vai a um rápido intervalo que a produção já está me chamando a minha atenção aqui. Bom, programa Dias Melhores, vamos usar um rápido intervalo e já voltamos. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. A Web TV São Caetano comemora seu primeiro aniversário. Nosso sucesso é ter você conectado. E aguarde, novidades vêm por aí. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente recebe o presidente da OAB de São Caetano, Dr. Adilson Dias. A gente começou a falar um pouquinho sobre segurança pública e direito, mas também abordamos o tema menoridade, a redução da menoridade, né, doutor? E foi um tema bastante debatido e as pessoas perguntaram bastante a respeito. Doutor, a gente já vai voltar com uma pergunta do Júnior de São Caetano. Ele questiona que a segurança é algo bem
bem complexo e que passa longe, ele diz aqui que passa longe de São Caetano e tal. Mas afinal, podemos cobrar judicialmente algo da prefeitura? Falando de uma forma geral, as prefeituras como um todo são obrigadas a um efetivo de polícia, a população tem o direito de cobrar de uma forma jurídica, judicialmente, algo mais efetivo de prefeituras de um modo geral? Olha, Júnior, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu entendo que cobrar judicialmente da prefeitura algum efetivo policial, eu acredito que não. Agora, todas as prefeituras que eu conheço sempre mantêm uma corporação dos guardas municipais. Os guardas municipais, qual é o dever deles? É tomar conta do patrimônio público municipal. Sim. Porém, eles fazem esse papel de polícia eventualmente, porquanto se deparam em situações de flagrante delito. Num flagrante delito, qualquer pessoa pode ir dar voz de prisão para outra. Agora, eles são autoridade, não deixam de ser. Então, eu acho que, pelo menos até aqui em São Caetano, eu acho que a Guarda Municipal trabalha muito bem, a Polícia Militar tem trabalhado muito bem. Os munícipes hão de falar que talvez o ano passado, alguma época atrás, a segurança não estava correndo muito bem aqui em São Caetano, eu chego até a concordar. Mas hoje em dia, eu pelo menos tenho visto bastante policiamento na rua, bastante GCM, tenho visto policiais militares, pelo menos por onde eu passo. Eu moro no bairro Santa Maria, vejo constantemente na minha rua passar, na Estrada das Lágrimas, onde eu frequento muito por ocasião da OAB, também vejo muitas vezes ou a GCM ou a Polícia Militar passar por lá. Eu acredito que hoje melhorou e muito a nossa segurança aqui em São Caetano do Sul. É uma sensação, né, doutor? Uma sensação melhor de segurança. De fato, pelo que eu acompanho em São Caetano, está existindo essa interação. Polícia Civil, Polícia Militar e GCM. O GCM é muito importante nesse papel. Sim. Eu acho que dá essa sensação de segurança, se dá pelo efetivo nas ruas, a gente acompanha, olha, na esquina existe um posto policial, lá tem um guarda municipal, esse tipo de coisa talvez iniba, talvez não, eu tenho como absoluto, isso de fato inibe o cometimento de crimes. Eu acho que esse é o ponto de vista, né, doutor? Sim, eu tenho certeza que inibe, viu, doutor Daniel? Eu ando muito pela rua, converso com muitas pessoas, é igual eu te falei, lá atrás o pessoal reclamava um pouco da segurança de São Caetano. Sim. Mas hoje o pessoal já está falando bem e eu sou testemunha. Vejo muitas viaturas passam em frente à minha casa. Aqui no centro, que eu frequento praticamente o dia todo, eu vejo muito policiamento. Eu acho que melhorou e muito. Interessante. Doutor, e também tem um outro ponto de uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante. A gente, de uma certa forma, busca na polícia essa segurança, essa sensação de segurança. E é dever da polícia, de fato, nos atribuir essa segurança. Por um outro lado, existem os bons e os maus policiais, como em toda a área de atuação. E quando um policial pratica algum tipo de abuso, o cidadão ele tem algum direito, ele pode questionar, por exemplo, um policial numa abordagem totalmente absurda, ao invés de só abordar e conversar e analisar a situação em si, agride o cidadão, que não estava cometendo crime nenhum. Existem meios alternativos que a sociedade pode tomar, ou o cidadão agredido, por exemplo, que pode tomar para punir esse policial ou para ressarcir algum dano. Existem meios para isso? Tem meios sim, doutor Daniel. Primeiro que existem as corregedorias de todas as instituições policiais. A Polícia Militar tem a corregedoria, a Polícia Civil tem a sua corregedoria, enfim, todas as instituições têm onde o munícipe, onde o transeunte, ele pode fazer a sua reclamação. Como também, se quiser uma coisa mais simples, teve algum problema, um delito, alguma coisa com o policial indevidamente, vá numa delegacia, faça uma queixa do policial na hora. O delegado vai elaborar a ocorrência e vai ser feito, e a polícia vai apurar o eventual
delito cometido por aquele policial e vai puni-lo. Pode punir por suspensão, até reclusão e até eventualmente uma exoneração da corporação. Sim. Então o policial ele não pode agir com exagero, ele tem que agir, os seus atos têm que ser com equilíbrio, com calma, com respeito ao cidadão. Exatamente. Entendeu? Então não pode exorbitar em suas atitudes. Sim, e uma questão interessante, doutor, não sei o que o senhor pensa disso. Se por um acaso esse policial ele comete um crime, mas um crime comum e não no exercício da função de policial em si, ele comete um homicídio, ou um furto, um assalto, ou um roubo, qualquer crime comum, e ele não está em exercício profissional, ele fica sujeito à corregedoria também, ou ele vai para as vias comuns? Vai para o Poder Judiciário, tem a Justiça Militar, que sabemos que também pune. Como é que funciona essa relação? Só para um panorama geral, eu sei que não é a especialidade do doutor, mas um panorama geral, só para a gente entender. Na Polícia Militar, por exemplo, doutor Daniel, tem o serviço reservado da polícia, que eles vão apurar o porquê daquele delito, em que ocasião que ele foi cometido, enfim, vão apurar os fatos, que aí também eles podem fazer o inquérito policial, mesmo o policial estando fora do seu exercício. Então ele poderá ser punido, claro, não pelas duas justiças, ele vai ter a punição de uma só, ou da justiça comum nossa ou da justiça militar. Qual era o restante da pergunta? Desculpa. Não, acho que o senhor respondeu. Qual a punição, se existe uma punição na justiça militar, ou se a gente busca a justiça comum e tal. Acho que é mais ou menos na linha que o senhor... Então, até só para complementar mais um pouquinho, se não me engano, na Polícia Militar, se o policial tiver até 10 anos já no efetivo exercício da função, ele tem uma coisa que chama Conselho de Disciplina, antes de ser punido. Agora deixa eu só lembrar uma coisa. Eu acho que até 10 anos, sim. Ele tem um conselho de disciplina que vai apurar aquele ato praticado por ele para eventualmente ter uma expulsão ou não. E se ele não tiver esse período e ele praticar um delito muito grave, ele pode ser exonerado de imediato. Entendi. Eu só não me lembro se é 10 ou 3 anos de idade. Não, mas não tem problema, doutor. Doutor, tem uma questão que acho que o ano passado foi muito pontual, foi bem discutida. Essa questão das manifestações, passeatas e tudo mais. E a gente também ouviu falar muito em linchamento. Teve até um caso, não sei se a senhora acompanhou, de uma senhora que foi acusada nas redes sociais de ter utilizado uma criança para rituais, sei lá, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, e praticou algum crime contra essa criança. E ela foi linchada. E depois ficou constatado que, na verdade, o fato não ocorreu e que ela não tinha envolvimento nenhum com essa questão. Pessoas presas no poste e várias coisas mais ou menos nesse sentido. O que o senhor pensa a respeito? De uma certa forma, estaria abusando do direito? Ou de fato a sociedade, se vendo refém da falta de segurança, vai buscar alternativas? O que o senhor pensa a respeito? Bom, primeiro que linchamento é crime, né, doutor Daniel? Sim. Eu penso o seguinte: a população até pode auxiliar a polícia numa eventual prisão de algum delinquente, de alguém que está praticando um delito, mas não linchar. Deve prender, segurar e entregar para a polícia. A polícia vai tomar as medidas legais e a pessoa vai ser julgada da forma comum, da forma legal, como determina a nossa legislação. Agora, nunca linchar. Eu discordo totalmente. É o crime com um crime, né? Pois é. Como é que você vai praticar um crime por causa de um outro crime? É uma situação complicada. E ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Não é verdade? Doutor, tem uma pergunta aqui, é do Fábio Nunes de Santo André.
É um pouco genérica, mas vamos ver se o senhor vai saber responder. Eu acho que teria que ter os dados na mão aqui para responder. Fábio Nunes de Santo André. Quais os investimentos do Ministério da Justiça para o crime organizado? Fábio, boa noite. Eu acho que é contra o crime organizado, né? Sim, sim. E eu não saberia não tenho todos esses dados nas mãos. Mas eu entendo que o Ministério da Justiça aplica alguma verba com a Polícia Federal, com o Serviço de Inteligência da Polícia, distribui as verbas para os governos estaduais, para que invistam nas polícias estaduais, para combate ao crime tanto organizado quanto o crime comum. Sim. Eu entendo que o Ministério da Justiça, a função dele é essa. Certo, tá certo. Bom, doutor, o papo está muito interessante, variamos aí de assuntos, mas foi muito importante, muito bom, muito esclarecedor. O senhor tem 30 segundinhos aí que a gente está encerrando o programa. Se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Bom, eu tenho que somente te agradecer ao Dr. Daniel por mais esse convite. Estou sempre à disposição. Agradeço a todos os telespectadores que nos mandaram algumas perguntas. Quero dizer o seguinte, que estou sempre à disposição também, à disposição da população, de todos os cidadãos, os munícipes aqui da comarca de São Caetano do Sul, lá na Ordem dos Advogados, e agradeço ao Dr. Daniel. Muito obrigado. Doutor, a gente que agradece mais uma vez, realmente o papo foi bem esclarecedor. Bom, a gente fica por aqui, esse foi o nosso convidado, Dr. Adilson Dias, presidente da OAB de São Caetano do Sul. O programa Dias Melhores fica por aqui, até a próxima. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Até mais. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.